Nosso planeta está cheio de maravilhas selvagens, mas algumas das criaturas mais impressionantes são aquelas que têm tamanhos gigantes. Cara, você é um canguru grande. Ó, esses braços fortes. Das partes mais profundas do oceano aos picos das montanhas mais altas, a natureza criou animais tão grandes, tão estranhos e tão poderosos que quase não parecem reais. Graças a câmeras e drones, podemos ver esses animais de perto de maneiras que nunca foram possíveis antes. E hoje, estamos contando os 20 maiores animais capturados em câmera. Número 20. Orangotango. Agora, este próximo pode fazer você olhar duas vezes. Capturado em câmera perto de uma aldeia remota, este orangotango maciço é tão grande que as pessoas pensaram que estavam vendo o pé grande. Mas não, é um dos primatas mais poderosos da natureza e é muito real. Os orangotangos são alguns dos maiores animais arborícolas do planeta. Um macho adulto pode ter quase 1,5 metros de altura e pesar entre 45 e 90 quilos. As fêmeas geralmente são menores, mas ainda assim impressionantemente fortes. A maior já registrada, chamada Caio, de Bornéu, tinha mais de 1,65 metros de altura e pesava cerca de 113 quilos. Mas esses animais não são apenas grandes, eles também são incrivelmente inteligentes. Nas florestas de Bornéu, orangotangos foram vistos usando gravetos para pescar insetos e até segurando folhas sobre suas cabeças para se manterem secos, como pequenos guarda-chuvas. Eles vivem principalmente sozinhos, ao contrário dos chimpanzés ou gorilas que permanecem em grupos. As mães criam seus filhotes sozinhas, e os adultos passam a maior parte de suas vidas balançando sozinhos de árvore em árvore, usando seus longos e poderosos braços. E quando você pensava que os orangotangos eram grandes, conheça seu antigo primo, o Gigantopithecus. Este macaco pré-histórico viveu há cerca de 1 milhão de anos em partes da Ásia. Ele tinha mais de 3 metros de altura e pesava mais de 1.200 libras. Basicamente, um gigante ambulante. Cientistas acreditam que foi o maior macaco a andar pela Terra. Mas, infelizmente, ele foi extinto há muito tempo. 19. Pangolim. À primeira vista, você pode pensar que este animal está usando uma armadura, mas é real e é chamado de pangolim. Os pangolins são os únicos mamíferos no mundo que estão completamente cobertos por escamas duras e sobrepostas. Essas escamas não são apenas para exibição, elas são feitas de queratina, o mesmo material das nossas unhas, e ajudam a proteger o pangolim de predadores. Às vezes chamados de tamanduás escamosos, os pangolins usam suas longas línguas pegajosas, algumas com mais de 16 polegadas, para cavar em formigueiros e cupinzeiros. Dependendo da espécie, eles podem crescer de cerca de 1 pé a mais de 3 pés de comprimento. Eles vivem principalmente nas florestas quentes e áreas gramadas da África e Ásia, e são geralmente ativos à noite. Em vez de usar os olhos, eles dependem de um poderoso sentido de olfato para encontrar comida no escuro. Mas, embora pareçam ter saído de um filme de fantasia, os pangolins estão em sérios apuros. Eles são os mamíferos mais traficados ilegalmente no mundo, caçados por sua carne e suas escamas, que são erroneamente acreditadas ter poderes de cura. Isso mostra o quão incríveis e vulneráveis esses animais são. Se quisermos que as futuras gerações os vejam na natureza, eles precisam da nossa proteção agora mais do que nunca. 18. Zeus, o cavalo Shire. A seguir, conheça um cavalo tão grande que não apenas chamou a atenção, mas quebrou recordes. Este é Zeus, um cavalo Shire. E acredite, ele não era um garanhão comum. Zeus tinha mais de 2 metros de altura no ombro. Isso é mais alto do que a maioria das pessoas. E ele pesava quase 1.300 quilos. Com uma estrutura tão massiva, ele parecia mais um tanque ambulante do que um animal de fazenda. Os cavalos Shire são uma das maiores raças de cavalos do mundo, originários da Inglaterra. Eles eram usados para trabalhos pesados, como puxar carroças, vagões e arados. Basicamente, os levantadores de peso dos tempos antigos. E Zeus era um exemplo brilhante de quão poderosa essa raça pode ser. Oh, nossa! Oh! Mas não se deixe enganar pelo tamanho dele. Zeus não era selvagem nem assustador. Ele era gentil, calmo e tinha uma personalidade doce que o tornou famoso ao redor do mundo. Muitas pessoas ficavam impressionadas com o bom comportamento dele, especialmente porque cavalos gigantes geralmente são mais difíceis de manejar. Zeus era frequentemente comparado a outros cavalos lendários como Big Jake, o cavalo mais alto do mundo com mais de 9 pés, e Samson, também chamado de Mammoth, o cavalo mais pesado já registrado. Mesmo que Zeus não tenha vivido muito após fazer história, seu legado continua vivo. Ele mostrou ao mundo o quão forte, gentil e incrível um cavalo Shire pode ser. Estas imagens de Zeus são mais do que incríveis. São inesquecíveis. 17. Blossom,
a vaca mais alta já registrada. Todas as vacas são grandes, mas esta vai fazer você dizer, Santo Deus! Literalmente, conheça Blossom, a vaca que fez história ao quebrar o recorde mundial do Guinness como a vaca mais alta de todos os tempos. Ela tinha incríveis 1,93 m de altura. Isso é mais alto do que a maioria dos homens adultos. E se isso não fosse suficiente, ela também pesava cerca de 907 quilos, quase o dobro do tamanho de uma vaca comum. Blossom não apenas chamava a atenção, ela se destacava sobre todas as outras vacas no pasto. Imagine se aproximar dela e sentir que está ao lado de um pequeno cavalo com chifres. Apesar de seu tamanho gigante, Blossom era conhecida por ser doce e gentil. Ela viveu uma vida tranquila em uma fazenda nos Estados Unidos e se tornou uma estrela mundial após conquistar seu recorde mundial. Infelizmente, Blossom faleceu em 26 de maio de 2015, após sofrer uma lesão na perna. Mas seu legado continua como a maior beleza bovina que o mundo já viu. Então, conte-nos nos comentários. Você já viu uma vaca desse tamanho na vida real? Ou Blossom ainda é a rainha das vacas altas no seu livro? 16. Gorila. Prepare-se, porque este próximo animal é um dos maiores e mais fortes mamíferos terrestres do mundo. E quando são tão grandes, não são apenas poderosos, são aterrorizantes. Este gorila, capturado em câmera na Índia, parece algo saído diretamente de um filme. Enorme, musculoso e incrivelmente alto. Estima-se que tenha mais de 2,10 metros de altura quando está em pé. Isso é mais alto do que a maioria dos jogadores de basquete e quase tão pesado quanto um carro pequeno. E aqui está a questão. Gorilas já são fortes, mas quando atingem esse tamanho, digamos que você realmente não vai querer chegar muito perto. Com seus braços grossos, peitos largos e força de aperto incrível, um movimento errado pode ser perigoso. Mas não se engane, gorilas não são monstros. Eles são, na verdade, criaturas calmas e inteligentes que vivem em grupos familiares e geralmente ficam na deles. Na natureza, eles comem principalmente plantas e frutas e só se tornam agressivos se sentirem ameaçados. Ainda assim, ver um tão massivo de perto é inesquecível. Faz você se perguntar quão fortes são realmente esses gigantes? Agora, imagine isto: um gorila adulto em pé em um campo enfrentando 100 homens adultos. Quem você acha que venceria essa batalha? Deixe-me saber nos comentários. 15. Cegonha bico de sapato. Já viu um pássaro que faz você pensar que uma guerra acabou de começar só pelo som que ele faz? Esse é o bico de tamanco para você. Com um chamado que soa como tiros, este pássaro não apenas parece aterrorizante, soa como caos. Com uma altura entre 1,20 m e 1,55 m e uma envergadura próxima de 2,40 m, o bico de tamanco parece algo saído diretamente da era dos dinossauros. Seu bico gigante em forma de sapato é o que realmente o torna inesquecível, com quase 20 centímetros de comprimento e construído como uma arma. Ele usa esse bico maciço para capturar peixes, sapos, jovens crocodilos e até pequenos pássaros, esmagando-os com um único golpe. Os bicos de tamanco são mestres da emboscada. Eles ficam parados por muito tempo, completamente silenciosos, e então atacam num piscar de olhos. E quando o fazem, é como a versão da natureza de um susto repentino. Mesmo que possam voar, suas batidas de asas são lentas e pesadas, acrescentando à sua aparência estranha, quase antiga. Não é de se admirar que as pessoas os chamem de fósseis vivos. Mas, como muitas criaturas selvagens, o bico de tamanco está agora em perigo. Seu lar pantanoso na África Oriental está encolhendo devido à perda de habitat, e seu futuro na natureza está longe de ser garantido. Então, se você algum dia vir um, seja na vida real ou na tela, reserve um momento. Você está testemunhando uma das aves mais únicas e estranhas que ainda caminham nesta terra. Aragonvino, o touro belga. Você já ouviu falar de fisiculturistas, mas já viu uma vaca que parece ter acabado de sair de uma academia? Conheça Aragonvino, muitas vezes chamado de o touro mais musculoso do mundo. E quando você ouvir, entenderá por quê. Aragon é um Belgian Blue, uma raça de gado que é diferente de tudo que você já viu. Esses animais são conhecidos por algo chamado de dupla musculatura, uma rara mutação genética que faz com que seus músculos cresçam sem parar. É como se o interruptor de desligar o crescimento muscular simplesmente não existisse. O resultado? Ombros maciços, costas grossas, pernas protuberantes e uma estrutura tão inflada que quase não parece real. Aragon não apenas anda, ele desfila como um tanque vivo. Este touro é tão musculoso que você pode ver a definição em seu corpo como um atleta profissional.
Touros Belgian Blue, como Aragon, podem pesar bem mais de 2.000 libras, e eles têm muito menos gordura do que a maioria das raças de gado. Mas todo esse músculo vem com alguns problemas. Esses animais podem ser mais frágeis do que parecem, e por causa do seu tamanho, muitos bezerros precisam ser entregues por cesariana. A reprodução natural não é fácil quando se é construído como uma parede de músculos. Mesmo com esses desafios, os Belgian Blues ainda são favoritos na indústria da carne porque crescem rápido e forte. Mas Aragon, ele está em uma liga própria, uma verdadeira besta de músculo e poder. 13. A ariranha gigante. Agora aqui está algo que você não vê todo dia. Um jaguar perdendo uma luta para uma ariranha. Nos pântanos selvagens do sul do Brasil, pesquisadores capturaram um momento incrível. Duas irmãs jaguares, chamadas Medrosa e Jaju, fixaram os olhos no que parecia ser um alvo fácil, uma ariranha gigante solitária. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. Em vez de fugir, a lontra manteve-se firme, e em segundos, todo o seu grupo apareceu. As ariranhas podem crescer até 6 pés de comprimento e pesar cerca de 75 libras. Elas são rápidas, ferozes e feitas para a vida na água. Com corpos longos e elegantes e pés palmados, são nadadoras incríveis e caçadoras ainda melhores. As tribos locais os chamam de jaguares d'água, por causa de como caçam, como se movem e como protegem os seus. Essas lontras vivem em famílias unidas, chamadas de jangadas, e quando uma está em perigo, as outras aparecem prontas para lutar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Juntas, as lontras conseguiram afastar 2 jaguares, um dos predadores mais temidos das Américas. As lontras não apenas defenderam seu lar, elas o dominaram. O que começou como uma caçada de jaguar se transformou em uma lição de trabalho, em equipe e coragem. E naquele momento, o rio não pertencia aos felinos. Pertencia às lontras. 12. O coelho gigante. Quando você pensa em coelhos, provavelmente imagina algo pequeno, fofinho e que cabe nos seus braços, certo? Bem, pense novamente. Conheça Darius, um coelho tão grande que poderia se esticar por todo o seu sofá. Este não é um coelho comum. Darius é um coelho gigante continental, e com apenas 1 ano de idade, já mediu quase 1 metro e 10 centímetros de comprimento. Isso mesmo, um coelho do tamanho de uma criança pequena. E a parte mais louca, Darius ainda não está totalmente crescido. O pai dele é ainda maior, medindo mais de 1,20 metro de comprimento, e tem mais de 5 anos de idade. Mas Darius está crescendo rápido, e seu cuidador acredita que ele pode superar o pai em breve. A maioria dos coelhos gigantes continentais fica bem grande, mas não assim. Coelhos com mais de 3 pés de comprimento são raros. Coelhos perto de 4 pés, quase inaudito. Ainda assim, apesar de seu tamanho enorme, Darius é tão gentil e adorável quanto qualquer coelho de estimação. Ele mastiga vegetais, adora carinhos e se tornou uma espécie de celebridade no mundo dos coelhos. Então, se você já achou que viu um coelho grande antes, Darius definitivamente fará você olhar 2 vezes. 11. Cassius, crocodilo. Agora imagine ficar ao lado de um crocodilo que é mais comprido que um carro. Conheça Cassius, o maior crocodilo já mantido em cativeiro. Esta fera mede impressionantes 18 pés de comprimento e pesa mais de 2.900 libras. Deixe isso assentar por 1 segundo. Isso é mais pesado que uma caminhonete de tamanho normal e quase tão comprido também. Cassius é tão grande que só de vê-lo se mover já é suficiente para fazer seu coração pular uma batida. Ele vive na Austrália em um recinto especial, construído só para ele. E acredite, não é o tipo de lugar onde você gostaria de passar o tempo, a menos que goste de viver perigosamente. Um movimento errado e você vira almoço. Os crocodilos já são alguns dos répteis mais poderosos da Terra, com mandíbulas esmagadoras e reflexos rápidos como um raio. Mas Cassius? Ele está em um nível totalmente diferente. Um dinossauro vivo, uma lenda no mundo dos répteis. A maioria das pessoas nunca verá um crocodilo desse tamanho em suas vidas. E honestamente, isso pode ser uma coisa boa, porque quando você está perto de Cassius, percebe algo rapidamente. Você não está mais no topo da cadeia alimentar. 10. Godzilla pastor caucasiano. Dizem que os cães são os melhores amigos do homem. Mas, e se o seu cão tivesse o tamanho de um urso? Conheça Godzilla, nome verdadeiro Zafir, um pastor caucasiano tão enorme que parece saído de um filme de fantasia. Este cão não é apenas grande, ele é quase 10 vezes maior que o seu animal de estimação comum. Sim, você ouviu direito 10 vezes. Os pastores caucasianos foram originalmente criados para guardar o gado nas montanhas da Europa Oriental e Rússia. Então faz sentido, eles foram feitos para força, tamanho e coragem.
Esses cães são protetores naturais, conhecidos por serem corajosos e alertas. Mas aqui está a reviravolta. Eles também são incrivelmente leais, amorosos e gentis com as famílias que protegem. Godzilla é o exemplo perfeito desse equilíbrio. Em um momento, ele está se erguendo sobre adultos crescidos. No seguinte, ele está calmamente deitando a cabeça no colo de alguém, como um grande guardião peludo. Ver um cachorro tão grande assim na vida real parece quase irreal. Ele tem patas do tamanho de pratos de jantar, um latido que pode sacudir janelas e uma presença que faz os estranhos pensarem 2 vezes. Mas por trás de todo esse tamanho está um coração igualmente grande, porque até os gigantes mais ferozes podem ser suaves e doces no fundo. 9. A lula gigante. O que você faria se um monstro marinho de repente nadasse bem ao seu lado? Foi exatamente assim que se sentiu quando essa lula gigante apareceu perto da superfície, uma visão rara que deixou todos atônitos. Normalmente, lulas gigantes preferem ficar escondidas nas profundezas do oceano, muito abaixo de onde os humanos podem ir. Então, quando uma aparece perto da costa, parece algo saído diretamente de uma lenda. E honestamente, meio que é. Este polvo, em particular, foi estimado em cerca de 12 pés de comprimento. E acredite ou não, provavelmente ainda era jovem. Lulas gigantes totalmente crescidas podem ficar muito maiores, com algumas acreditando-se que alcancem até 40 pés ou mais. Com seus longos tentáculos enrolados e enormes olhos, não é surpresa que essa criatura tenha inspirado mitos como o Kraken, o monstro marinho que os marinheiros temiam que arrastasse navios inteiros para debaixo d'água. E quando você vê uma na vida real, é fácil acreditar nessas histórias. Mesmo que esta lula não tenha atacado nada, sua aparição repentina foi suficiente para parar as pessoas em suas trilhas. Parecia algo antigo, poderoso e misterioso. Momentos como este nos lembram que o oceano ainda esconde criaturas que raramente vemos e que algumas lendas podem estar mais próximas da verdade do que pensamos. 8. Tamanduá-bandeira. Na natureza, qualquer coisa pode acontecer. E às vezes, os momentos mais surpreendentes são aqueles em que nada acontece. Enquanto um fotógrafo observava silenciosamente um tamanduá-bandeira nos vastos pântanos do Pantanal no Brasil, algo inesperado apareceu ao fundo. Um grande jaguar macho se aproximando a cada passo. Todos pensaram que o grande felino estava prestes a atacar, mas então ele simplesmente parou e observou. Surpreendentemente, isso não é tão raro quanto parece. Segundo os pesquisadores, os jaguares geralmente não perseguem tamanduás. Eles preferem refeições maiores, como capivaras, jacarés ou queixadas, animais que dão mais energia pelo esforço, e isso é uma sorte para o tamanduá. Os tamanduás-bandeira são criaturas fascinantes. Eles podem crescer até 2,40 metros de comprimento e pesar cerca de 63 quilos. Eles não têm dentes, mas têm línguas longas e pegajosas, que podem engolir milhares de formigas e cupins em minutos. E mesmo que pareçam lentos, eles têm garras fortes e pele resistente que os ajudam a se defender, se necessário. Neste raro encontro, a onça fez uma escolha diferente e o tamanduá saiu ileso. É um lembrete poderoso de que, mesmo na natureza, a força nem sempre é sobre lutar. Às vezes, é sobre saber quando não lutar. 7. O canguru vermelho, a máquina muscular da Austrália. Imagine ficar cara a cara com um canguru que é mais alto que você, mais musculoso que um fisiculturista e pronto para lutar. Bem-vindo ao mundo do canguru vermelho, o maior e mais forte marsupial da Terra. No interior selvagem da Austrália, os cangurus vermelhos podem crescer até 6 pés de altura e pesar mais de 200 libras. E veja só, quase metade desse peso é puro músculo. Esse tamanho não é apenas para exibição. Cangurus machos realmente lutam pelo direito de acasalar. Eles boxeiam, socam e chutam uns aos outros com poderosas patas traseiras, meio que como o UFC, mas com pelo e cauda. Quanto maior e mais musculoso o canguru, melhores são suas chances de vencer e atrair uma parceira. Seu movimento também é bastante único. Os cangurus colocam os braços dianteiros no chão, depois balançam as pernas traseiras para frente em um movimento que parece uma mistura entre uma flexão, um salto e um agachamento. A cada pulo, eles estão ganhando mais força e resistência. E quando se trata de lendas, nenhuma se destaca mais do que Roger, o canguru vermelho mais famoso do mundo. Roger vivia no santuário de cangurus em Alice Springs e viralizou em 2015, quando um vídeo mostrou ele esmagando um balde de metal com suas patas nuas. Ele tinha quase 2 metros de altura e parecia um lutador profissional com pelo. Com seu peito largo e braços musculosos, Roger era conhecido por dominar outros machos e proteger seu espaço como um verdadeiro alfa. Ele não era apenas forte, ele era inesquecível. 6. Jimbo, o gentil urso gigante. Agora, este é um urso que você nunca esquecerá. Conheça Jimbo, um lendário urso Kodiak que viveu no Wildlife Center, em Otisville, Nova York. Ele não era apenas grande, ele era absolutamente enorme.
Jimbo pesava mais de 1.400 libras e tinha quase 9 pés de altura. Isso o tornava um dos maiores ursos já mantidos em cativeiro. Mas, apesar de seu tamanho, Jimbo não era assustador. Ele era gentil. Ele tinha um vínculo próximo e comovente com seu cuidador, Jim Kowalczyk, que o criou desde que era um filhote. Jim e sua esposa Susan administram um santuário para animais resgatados, ajudando animais, especialmente os grandes, que não podem voltar à natureza. E Jimbo era mais do que apenas uma história de resgate. Ele era um amigo. Os vídeos de Jimbo se aconchegando, brincando e até sendo acariciado por Jim derreteram corações ao redor do mundo. Não é todo dia que se vê um urso do tamanho de um carro agindo como um grande cão de colo peludo. A amizade deles foi construída com confiança, tempo e amor, prova de que às vezes até as criaturas mais selvagens podem se sentir em casa quando tratadas com gentileza. Infelizmente, Jimbo faleceu em 2018, aos 24 anos. Mas, para os milhões que o viram online, ele não era apenas um urso. Ele era um gigante gentil e um verdadeiro símbolo do que a compaixão pode fazer. 5. Zeus, o cão. Agora, imagine entrar na sua cozinha e encontrar um cão alto o suficiente para beber diretamente da pia sem nem mesmo pular. Era exatamente assim a vida com Zeus, o cão mais alto já registrado na história do Guinness World Record. Zeus não era apenas grande, ele era um gigante. Este dog alemão tinha mais de 2 metros de altura quando ficava sobre as patas traseiras e pesava cerca de 155 libras. Isso é mais pesado que alguns homens adultos e mais alto que a maioria deles também. Zeus era tão alto que não precisava de uma tigela de água. Ele podia simplesmente ir até a pia da cozinha, inclinar-se e beber como se fosse feita só para ele. Apesar de seu tamanho imponente, Zeus era conhecido por ser gentil e calmo, o clássico gigante gentil. Ele se tornou uma celebridade ao redor do mundo e era amado por todos que o conheciam. Infelizmente, Zeus faleceu em 2014, devido à idade avançada, mas seu legado ainda permanece, literalmente como um dos cães mais inesquecíveis que o mundo já viu. Quando as pessoas dizem, quem é um bom menino? Zeus é a resposta. 4. Coruja europeia, coruja das neves. Consegue imaginar caminhar por uma floresta escura e de repente encontrar um pássaro tão grande que parece saído de um filme de fantasia? Empoleirado bem alto, com olhos laranja brilhantes e um olhar que atravessa a noite. Esse é o bufo real, a maior coruja do mundo. Esta poderosa ave pode atingir uma envergadura de quase 2 metros e pesar até 4,5 kg. Isso é maior do que alguns cães pequenos, e muito mais assustador quando está voando silenciosamente bem acima da sua cabeça. Com suas penas espessas, garras massivas e olhar intenso, a coruja europeia é feita para dominar a noite. Ela caça principalmente após o anoitecer, mergulhando sobre coelhos, roedores e até mesmo outras aves sem fazer um som. Seu voo é tão silencioso que você nem saberá que está lá até que já seja tarde demais. Ao contrário de algumas corujas, as fêmeas geralmente são ainda maiores que os machos, tornando-as verdadeiras rainhas do céu. E com aqueles tufos de orelhas gigantes e asas largas, este pássaro parece uma mistura entre um super-herói e uma sombra. Então, se você acha que o do vídeo pode ser o maior que já viu, conte-nos nos comentários. Queremos saber o que você pensa, porque uma coisa é certa. Uma vez que você viu uma coruja europeia, não vai esquecê-la tão cedo. 3. Arraia de água doce. À primeira vista, pode parecer uma sombra à deriva no leito do rio, mas isso não é uma sombra. É um dos maiores peixes de água doce já registrados na Terra. Descoberta no Camboja, esta arraia gigante de água doce pesava incríveis 720 libras. Isso é 330 quilogramas. Era tão massiva que se estendia por mais de 13 pés do nariz à cauda. Essas arraias vivem no rio Mekong, um dos rios mais ricos e misteriosos do Sudeste Asiático. Com seus corpos largos em forma de panqueca e caudas longas como chicotes, muitas vezes com ferrões venenosos na ponta, parecem algo saído de um filme de ficção científica. E enquanto a maioria das arraias é muito menor, esta espécie é feita para impressionar. Elas geralmente se escondem sob a areia ou lama no fundo dos rios, ficando fora de vista. Então, avistar uma tão grande assim? Isso é raro. Na verdade, é tão raro que os cientistas dizem que é um bom sinal, porque animais desse tamanho só sobrevivem em sistemas fluviais saudáveis, com água limpa e abundância de alimento. Mas aqui está a má notícia. Esses gigantes gentis estão em perigo. Poluição, pesca excessiva e destruição de habitat estão colocando sua sobrevivência em risco. É por isso que essa descoberta foi tão importante. É um lembrete poderoso de por que proteger rios como o Mekong realmente importa. Então, qual é o maior animal que você já viu na vida real? Deixe nos comentários, adoraríamos saber. 2. O rato gigante, 4 vezes o tamanho, 10 vezes o choque. Certo, imagine um rato, agora faça-o do tamanho de um gato, ou até mesmo de um cachorro pequeno. Parece algo de um filme de terror, certo? Bem, conheça este rato gigante.
Especialistas acreditam que este roedor de tamanho exagerado pode ser um rato gigante de Gâmbia, uma espécie conhecida por crescer até 3 pés de comprimento e pesar quase 4 libras. Isso é cerca de 4 vezes maior do que o rato urbano médio, que você encontraria esgueirando-se por becos ou escondido em lixeiras. E não, isso não é um truque de câmera. Esta coisa é muito real. Os ratos gigantes de Gâmbia têm pernas fortes, caudas longas e bochechas enormes que podem inflar para armazenar comida. Algumas pessoas realmente os mantêm como animais de estimação, acredite ou não, e eles até foram treinados em partes da África para farejar minas terrestres e detectar tuberculose. Inteligentes? Absolutamente. Fofos? Isso depende de quem você perguntar. Mas sejamos honestos, se um desses atravessasse sua sala de estar, você ainda ficaria calmo? Então, aqui está a grande pergunta. Você manteria um rato gigante como este como animal de estimação? Deixe-nos saber nos comentários abaixo se você é corajoso o suficiente para dizer sim. 1. O mastim tibetano, o leão do mundo canino. Agora, este não é o seu cachorro comum. Neste vídeo impressionante, um enorme mastim tibetano é visto tentando se espremer para sair de uma gaiola e, honestamente, parece mais um leão do que um animal de estimação. Este cão gigante pesa mais de 300 libras. Isso é quase o mesmo que um jogador de linha da NFL. Com sua espessa juba, peito largo e estrutura poderosa, o mastim tibetano foi feito para proteção. Originalmente criado nas montanhas do Tibete, esses cães eram usados para guardar vilarejos, mosteiros e rebanhos de predadores como lobos, leopardos e até ursos. E quando você olha para um, é fácil entender por quê. Eles são destemidos, fortes e extremamente leais. Mas eles não são apenas músculos, eles também são conhecidos por serem calmos, inteligentes e profundamente ligados às suas famílias. Dito isso, eles não são o típico cão de casa. Possuir um mastim tibetano requer espaço, paciência e respeito. Este é um guardião, um protetor e uma das raças de cães mais lendárias do mundo. Então nos diga, se você tivesse a chance, levaria este gigante gentil para casa ou precisaria de uma porta da frente maior primeiro? Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir o vídeo.